Olá pessoal, como vai? Estamos aqui para a nossa primeira aula do módulo 1 e agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre a farmacologia das drogas. Mas primeiramente eu quero me apresentar. Meu nome é Willy, tenho pós-graduação em terapia cognitiva comportamental e tenho pós-graduação em docência do ensino superior. Também sou graduado em saúde pública, também tenho várias especializações. Se você quiser conhecer melhor o meu currículo, você pode ver no site do nosso curso, né? E tenho assim pontos que eu quero ressaltar. Primeiro, eu trabalho há 8 anos em comunidade terapêutica, tratamento direto com dependentes químicos, então a gente tem uma boa experiência para passar. Também estou há 27 anos limpo, depois de 14 anos de uso de drogas, né? Então a gente tem uma experiência também nesse sentido. Eu vou estar procurando passar para vocês toda essa experiência e a gente vai desenvolvendo o tema, o assunto. Sempre que eu tiver uma experiência pessoal, eu vou passar para vocês. Esse curso tem 220 horas. Esse é um curso de característica holística, ou seja, eu quero que você aprenda de forma ampla a dependência química, desde os seus efeitos, a prevenção, o tratamento e tudo que você precisa aprender para passar para os dependentes e os familiares. Você realmente será um terapeuta em dependência química, dentro da teoria e dentro da prática, tá bom? Então vamos na nossa primeira aula? Bom, primeiramente a gente precisa entender o que é droga, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, droga é qualquer substância, seja ela sintética ou natural, e que venha alterar as funções do nosso corpo. É interessante notar que a mesma substância que é um veneno também é o tratamento. Então existe essa grande diferença, a diferença entre o veneno e o tratamento está na dose, né? As drogas elas podem ser divididas e classificadas quanto à sua ação. Elas podem ser depressoras, podem ser estimulantes e podem ser perturbadoras, tá? As drogas depressoras são aquelas que deprimem os sentidos, né? E a gente tem aí maconha, inalantes, o álcool, o tranquilizante. Drogas estimulantes são aquelas que estimulam os sentidos, né? Como a cocaína, o crack, o oxi, o êxtase e outros, né? Temos também as drogas perturbadoras, que são aquelas que causam alucinações visuais. E aí nós temos o LSD, os cogumelos, chás de plantas, né? E tudo mais. Temos que entender que às vezes a droga ela tem características parecidas. Por exemplo, o álcool é uma droga depressora, mas ela também é estimulante no seu início. Mas o que vai definir se ela é depressora, se ela é estimulante, é o seu tempo de ação. O que é a maior ação? É depressão? Então ela é depressora. É estimulante? Então ela é estimulante. E assim vai. Existem outras classificações para as drogas? Sim, as drogas podem ser sintéticas, produzidas no laboratório, manufaturadas em laboratórios. Elas podem ser naturais, que vêm diretamente da natureza, e elas podem ser drogas lícitas, que são, segundo a legislação, elas são autorizadas, e elas podem ser também ilícitas, né? Que segundo a legislação do país, elas não podem ser usadas e se for usada, ela vai ter sanções, né? Então, essa é uma das classificações. Vamos conhecer agora um pouco das drogas depressoras. Bom, drogas depressoras que deprimem os sentidos, o sistema nervoso central, e são elas a cola de sapateiro, o lança-perfume, produtos de beleza, produtos de limpeza, aromatizantes de carro, combustíveis, alguns, gasolina, água raiz, thinner. A pessoa começa a usar isso aí, né? Os inalantes são utilizados assim por diferentes razões, ou seja, são de fácil acesso, baixo custo, os usuários
eles, por sua vez, adquirem com maior facilidade. Se forem pegos com esses produtos, não vão responder por sanções na legislação, né? Não serão presos por causa disso. Tem uma característica muito própria do uso de inalantes, né? A pessoa ela tem halitose, ela tem mau hálito, úlceras na boca, no nariz, conjuntivite, irritação dos olhos, rinite alérgica crônica, sangramento nasal também, bronquite, asma. Tudo isso pode acontecer, tá? No local do uso. Bom, os efeitos crônicos. Existem efeitos crônicos? Sim. Anorexia, irritação, depressão, perda da memória, delírios, morte por disfunção cardíaca, sintomas também semelhantes a resfriados, sinusite, indigestão, gastrite, úlceras estomacais. Os inalantes não parecem, né? Mas são bem poderosos. Lembrando um pouquinho, né? Lança-perfume, cheirinho da loló, que aí são manufaturados, né? São feitos, eles estão aí também nessa classificação aí de inalantes, tá? E, bom, é fácil conhecer um usuário de inalantes? Sim, é fácil. Pelo cheiro que ele apresenta, o cheiro do produto, né, alteração da fala, falta de apetite, irritabilidade. Interessante que uma pesquisa realizada com 30 mil adolescentes relatam que os inalantes vêm em primeiro lugar na questão do uso, né? Então, o inalante é uma coisa que está entre a adolescência, entre o grupo, né? Então, vimos aí os inalantes. Agora vamos ver também como droga depressora os benzodiazepínicos. São vendidos em farmácias, venda controlada para diminuir a ansiedade, são conhecidos como tranquilizantes e também para indução do sono. Tranquilizantes, diminuem a ansiedade, né? Quando as pessoas usam, elas apresentam redução da atividade cerebral, indução do sono, relaxamento muscular, diminuição da ansiedade, dificuldade de ação, de aprendizagem, estado de alerta diminui, então a pessoa que trabalha dirigindo ou manuseando máquinas, ferramentas, elas não devem realizar esses trabalhos se tomarem os benzodiazepínicos, tá? O uso contínuo também gera, com o tempo, a dificuldade de concentração, de memória, enjoo, cefaleia, alteração da caminhada, distúrbio do sono, pode gerar ansiedade, depressão, sonolência, vertigem, confusão mental, tolerância e dependência também rapidamente. É comum, a pessoa começa a tomar um comprimido, né? E só para dormir, mas com o passar do tempo, pouco tempo, já tem que tomar 2, 3, e às vezes faz isso de forma deliberada e não sob prescrição médica. Esse é o grande problema, e aí vem a dependência, né? Veja só, os efeitos tóxicos no corpo, eles precisam ser usados em muita quantidade para que venha esse efeito, ou seja, a dose de segurança é em torno de 20 comprimidos, 20 vezes maior do que o uso. Então, a questão da intoxicação tem uma certa tolerância, né? Quando usados na gravidez, os benzodiazepínicos podem provocar sérios problemas ao feto. É um negócio que a gente precisa realmente ter muito cuidado. E falando mais uma vez em tolerância e dependência, realmente é assim. A Organização Mundial da Saúde orienta que os benzodiazepínicos devem ser usados em curto prazo, não passando mais do que 4 semanas. Você não vê um médico fazer isso, né? Dificilmente ele vai prescrever dessa forma. Então tem pessoas que usam há 10 anos e se tornaram realmente muito dependentes. É muito difícil parar com essa medicação, né? Quando a pessoa para com essas medicações, ela tem insônia, agitação, tremores, irritabilidade, sudorese, dores pelo corpo, podem ter até convulsões. Esses sintomas são relatados e são uma crise de abstinência que a pessoa vem a ter. Não é fácil. Eu já tive pacientes tratando dependência dos benzodiazepínicos e realmente eles têm assim uma dificuldade muito grande de parar com esse tipo de medicação, muita dificuldade. Precisa ser feito um desmame, precisa ser controlado até que ele possa deixar de tomar,
tá? Então não é uma coisa tão simples. Bom, passamos agora opiáceos, também são drogas depressoras. As drogas, elas são usadas, os opiáceos, eles são poderosos e potentes analgésicos, também são usados como drogas, né? Causando assim a dependência rapidamente. São usados como drogas, muito usado no Oriente, fumado como ópio, né? Fumado, ópio, também é manufaturado em laboratórios, tirando assim a heroína, que é muito utilizado mais na Europa, aqui no Brasil não tem isso, né? Os relatos, não existem relatos de uso de heroína, tráfico de heroína aqui no Brasil, né? Então são utilizados, e dentre eles o maior problema é a heroína, tá? E o uso regular vai dificultar a concentração, desempenho sexual, dificuldade de relacionamento, sonolência, embriaguez, enfraquecimento dos dentes, ossos. A abstinência é muito forte. Quando o usuário para repentinamente, o uso dos opiáceos vai gerar uma dificuldade muito grande, principalmente quando usa heroína, tem que ser feito um trabalho medicamentoso, porque a pessoa vai ter cólicas intestinais, dores generalizadas. É uma crise de abstinência muito poderosa. De todas as drogas, a heroína é a mais poderosa em questão de crise de abstinência. E esses efeitos podem durar até 12 dias, a falta da substância. É uma dependência muito poderosa mesmo. Então, vimos aí um pouco das drogas, que são elas as depressoras, né? Existem uma infinidade de drogas, a gente está aqui estudando aqui um pouco as principais, né? Bom, agora vamos às drogas estimulantes, né? São substâncias químicas ou naturais que estimulam e aceleram as funções do sistema nervoso central, provocando assim insônia, distúrbios comportamentais, agitação, excitação. As principais drogas estimulantes, elas são a cocaína, o crack, as anfetaminas, a nicotina, que está aí no cigarro, né? Dentre esse contexto, vamos entender aqui as anfetaminas. As anfetaminas são substâncias produzidas em laboratório, foram sintetizadas pela primeira vez no início do século XX por empresas farmacêuticas. Quando criadas, foram usadas para diminuir o cansaço, afastar o sono, e depois passaram a ser usadas para inibir o apetite. Tá? A partir de 1960, o uso das anfetaminas, elas foram para fins mais abusivos, né? E foi muito usado na Segunda Guerra Mundial. Conta a história que soldados nazistas usavam grande quantidade de anfetaminas. Por isso aquela situação vigorosa e de agitação que eles tinham. Realmente eles tinham usavam muita anfetamina. Os principais usuários hoje são pessoas que precisam ficar acordadas e utilizam de forma indiscriminada, né? Então, motoristas, caminhoneiros, pessoas desse tipo que utilizam. Exige também a situação de pessoas que tomam remédio para emagrecer. Boa parte dos remédios para emagrecer tem a composição da anfetamina, e a anfetamina vem a causar problemas cardíacos, circulatórios, hipertensão arterial, dependência, descalcificação dos ossos. Vejam só, uma particularidade das drogas estimulantes. Elas aceleram o metabolismo cerebral. Os neurônios, eles precisam de íons de cálcio para sua comunicação. Então, há uma demanda de cálcio muito grande quando a pessoa usa os estimulantes. Então, o que acontece? Esse cálcio vai ser tirado da onde? Ele vai ser tirado dos ossos, dos dentes, e a pessoa sofre uma descalcificação muito grande. Por isso que é comum, por exemplo, o usuário de cocaína, os dentes muito cariados, falta de dente, perde os dentes, por causa da questão do estimulante da descalcificação. No caso das anfetaminas também é comum ver a pessoa
totalmente descalcificada por causa do uso dos estimulantes, né? Temos que entender que dentro desse contexto das drogas estimulantes, temos aí o cigarro, né? O cigarro, o tabagismo é uma forte substância e produz aí efeitos semelhantes aos demais estimulantes, mas é claro que não da forma como a cocaína. Ele tem um momento de euforia para a pessoa que fuma. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o fumo mata 5 milhões de pessoas ao ano. Imagina só, 5 milhões de pessoas ao ano morrendo. A cada 6 segundos morre um fumante no mundo, né? A estatística do cigarro é a seguinte: das 4.720 substâncias do cigarro, 60 a 70 são cancerígenas. 90% dos infartados com menos de 40 anos são fumantes. Dos 35 aos 69 anos, 1/3 das mortes são fumantes. O fumo rouba, em média, 22 anos de vida. E aí vai sucessivamente. Entendam bem, o fumo é o maior causador de câncer na atualidade. E é a doença mais perigosa. Mas não é só o câncer. O fumo causa acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, tromboangiite obliterante, trombose dos membros, câncer do pulmão, da boca, da faringe, da laringe, câncer do estômago, intestino, rins, fígado, diversos tipos de câncer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é a maior causa de morte evitável do mundo. Agora eu quero falar um pouquinho assim sobre a tromboangiite obliterante. Olha só, trombo, de entupimento, angiite de inflamação das artérias e obstrução. Então, é mais ou menos isso. E eu quero mostrar para vocês um vídeo assim muito interessante sobre a tromboangiite obliterante. Eu quero que você veja esse vídeo e vamos ver essa história. Meu nome é José Carlos Marques Carneiro, eu tenho 64 anos de idade e faço qualquer coisa contra esse veneno chamado tabaco. Meu problema começou em 1981, em outubro de 81. Eu fui para um médico e chegando no médico, o médico constatou que eu estava com gangrena em 2 dedos. No dia 7 fui internado, no dia 8 já fiz a primeira cirurgia, a amputação dos dedos, a gangrena foi andando. Dia 8, 2 dedos. Dia 26, a frente do pé. E dia 5 de novembro, a perna inteira, a direita. Quando foi no ano seguinte, 82, eu, sei lá, arrasado com a minha vida, com as coisas, aprendendo a andar de muleta, cheguei a colocar prótese mecânica. E aí o que acontece? Eu voltei a fumar, só que em vez de 1, 2 carteiras. Aí quando foi em 83, no dia 1º de junho, apresentou a doença na perna esquerda. Tromboangiite obliterante. São trombos criados dentro da artéria com sangue e nicotina. Eu comecei a fumar com 15 anos, no colégio. Eu e mais 3 colegas. E dali, 6 meses depois, eu estava viciado. Um teve cegueira e o outro ficou tuberculoso. Sempre foi o mesmo cigarro, Continental, na época era sem filtro. Muito difícil, muito. Tive que perder as 2 pernas para parar de fumar. Tem uma rampinha aqui que está me matando, cara. Vem cá, tu vai ver o sacrifício. Olha, eu nasci em Madureira, mas eu fui criado aqui, né? Fui criado nesse bairro, criado nessa casa aí mesmo, entendeu? Só que era para pessoa normal, né? Cheio de escada, cheio de altos e baixos. Para mim é horrível, por isso que eu estou enclausulado nesse kitnet aí por causa disso, cara. É muito difícil.
Que coisa! Eu acho que você já deve ter visto essa imagem nas carteiras de cigarro. E agora você teve a oportunidade de ouvir essa história. Tromboangiite obliterante se torna hoje um escândalo de saúde pública, mas é pouco falado, pouco divulgado. É uma pena que isso aí seja pouco falado e pouco divulgado da forma como é, porque é realmente um problema muito sério. Vamos agora, mais um estimulante, a cocaína, né? Muito difundida no nosso país, assim, a cocaína realmente ela ganhou proporções assim muito grandes, né? Então a cocaína ela é extraída de um arbusto de nome científico Erythrocylon coca, certo? Muito conhecido nos Andes, nos países lá da Cordilheira dos Andes, Bolívia, Peru, né? Equador, são aqueles países lá. E essas folhas da coca são usadas há milhares de anos. Ali as pessoas usam para inibir a fome, o frio, né? E é comum utilizar. Inclusive, se você for viajar para lá e você chegar num hotel, vai ter lá um chá de folhas de coca para que você consiga suportar a altitude, certo? Tem até a história de uma amiga minha que ela foi para lá, para o Peru, Machu Picchu, e olha, ela não quis tomar o chá, e foi orientada, você tem que tomar, você não vai aguentar, e ela foi, e realmente acabou com o passeio, porque passou muito mal, altitude, dores de cabeça, nauseantes, e ela teve que voltar para o hotel, e ali teve que tomar o chá, e realmente, em questão de 10, 15 minutos passou. Mas ali é uma questão cultural e o chá também não tem nenhum efeito sobre o sistema nervoso da forma como é a cocaína, né? As folhas da coca elas foram utilizadas e levadas pelos espanhóis, invasores espanhóis no século XVI, e essas folhas foram levadas para a Europa e foram utilizadas para tratamento, tá? Da depressão, da fadiga, da fraqueza, tá? E até a Coca-Cola era usada um xarope, era feito um xarope inicialmente era um xarope de vinho com folhas da coca, e depois essa folha da coca foi substituída por cafeína, tá? Há quem diga que a Coca-Cola tem cocaína. Não é isso, não tem. No início, né, talvez ela venha com esse estigma, né, mas no início ela só tinha as folhas da coca. Hoje não, hoje ela tem só cafeína, uma quantidade boa de cafeína, né? Por isso que às vezes a pessoa pode se tornar dependente da Coca-Cola, tá? A cocaína era comercializada aqui no Brasil e vendida para infecção de garganta, tosse, mas em 1914 a venda e o uso da cocaína foram proibidos e o consumo quase desapareceu, vindo a surgir em 1960. Aí, a partir daí, as pessoas começaram a utilizar. Encontramos a cocaína de diversas formas. A pasta, o pó, o crack, que é a mistura ali da pasta com bicarbonato, amônia, e faz aquela mistura, seca e bota no fogo, seca e faz aquele barulho característico de crack, mas na rua é chamada de pedra. E o mesclado, que as pessoas utilizam a cocaína junto com a maconha para fumar, né? Então é mais ou menos assim. A cocaína vem em forma de pó, né, que pode ser aspirado ou diluído em água e injetado por via venosa. Hábito pouco utilizado aqui no Brasil atualmente. Na década de 70 era mais. As pedras do crack já são fumadas em uma espécie de cachimbo que é confeccionado artesanalmente e da mesma forma é um estimulante muito poderoso. A cocaína leva algum tempo para ser absorvida e o efeito mais longo. Já o crack não, em 6 segundos o crack já chega no cérebro e em 5 minutos ele já foi, a pessoa está com o cachimbo na mão e é naquele momento que ela usa de novo, e usa de novo, e usa de novo, quando a pessoa vê já está dependente. Os efeitos do uso da cocaína e do crack são euforia, estado de alerta, olhando à volta com tudo, irritabilidade, agitação, dilatação dos pupilos, suor, calafrio, mãos frias, pressão arterial alta, arritmia cardíaca, tudo isso vem, né? Alteração dos batimentos cardíacos, e a pessoa pode ter sérios problemas, tá? A cocaína
é corrosiva. Então ela destrói a cartilagem nasal, enfraquece os dentes e geram aquela situação que eu já falei anteriormente, que é a demanda de cálcio, tá? E aí é a questão dos dentes e a ausência de dentes e tudo. Com o tempo, o usuário de cocaína crônica vai perdendo os dentes todos, tá? Bom, se a pessoa continuar usando, pneumonias são relatadas, acidente vascular cerebral, derrame cerebral, infarto agudo do miocárdio, diminuição da atenção, concentração, da memória. O uso de cocaína durante a gravidez é um sério problema, um sério risco para o feto, tá bom? O uso da cocaína injetável já traz um outro risco, que são as doenças que podem ser ali transmitidas através dessa questão do uso, do compartilhar de agulhas. Então, HIV, hepatite B, hepatite C, são doenças assim que podem ser transmitidas. Outras doenças também podem ser transmitidas, mas estou falando aqui das principais delas, né? Então, esses danos, existem também danos psiquiátricos que podem acontecer com o uso da cocaína, tá? Quadros de ansiedade e depressão são comuns, porque a cocaína ela gera assim essa ansiedade, essa excitação, e quando não está sob uso vem a depressão. Realmente a depressão pós-uso é realmente um problema sério, tá? O uso continuado da cocaína, da anfetamina podem levar à morte, e a dependência realmente também é muito forte, tá? Muito forte a dependência. E quando o indivíduo para de usar esses estimulantes, alguns sinais da abstinência podem aparecer, tá? Agitação, irritabilidade, depressão, ansiedade, perda no interesse com tudo, insônia, fadiga, exaustão, fissura, desejo intenso de usar, tudo isso relacionado com a cocaína. Muito sério mesmo. Bom, agora vimos aí a cocaína, vamos um pouquinho no crack, né? Bom, o crack ele é feito a partir da pasta da cocaína, na rua é conhecido como pedra, tá? E é fumado e absorvido rapidamente pelos pulmões e chega no cérebro, 5 minutos passa. O seu efeito também é euforia, é mais forte do que a cocaína, causa mais dependência. Tem uma particularidade em relação às drogas que eu quero pontuar aqui. Quanto menor o efeito da droga, maior o poder dela tornar a pessoa dependente. Quanto maior o seu efeito, menor a força dela tornar a pessoa dependente. Por isso que o álcool, a pessoa embriagada leva até 12 horas embriagada. Por isso que a pessoa leva vários anos para se tornar um alcoólatra. Já o crack, por ele levar só 5 minutos no cérebro, a pessoa já fica dependente logo na primeira ou segunda dose ali. Então essa é uma particularidade da questão da dependência. Os efeitos do crack no corpo são grandes, tá? Em virtude da queima dos vapores do crack, queima os lábios, irrita os olhos, mucosa. Se você for numa cracolândia e ver os usuários de droga, você vai ver os lábios ressecados e todos queimados, nariz, né? Também tem hipertensão arterial, tremores, taquicardia, a ação no cérebro, né? Sensação de euforia, agitação, tudo aquilo ali. Infelizmente, o drogado passa a viver nas cracolândias, geralmente vive em casas abandonadas, embaixo de viadutos, sem iluminação, sem ventilação. Todo esse estado de coisas também levam a doenças, a comorbidades como tuberculose, doença assim muito comum entre os usuários de crack, tá? E na sua maioria, infelizmente, são moradores em situação de rua, né? Então é uma situação bem difícil. Acidente vascular cerebral em relação ao crack têm sido relatados, né? Principalmente aí situações, complicações neurológicas também. Atrofia cerebral, convulsões, dores de cabeça, tonteiras, inflamações vasculares. É uma situação bem complicada essa questão do crack. E infecções sexualmente transmissíveis, tá? AIDS e outras infecções. Por quê? Porque geralmente a pessoa sob o efeito da droga, ela não tem aquele cuidado
com usar um preservativo, né? E aí pode passar a doença de um para o outro. Não devemos assim esquecer a possibilidade de transmissão desse HIV através de lesões orais, labiais, por causa de cachimbos ou até do canudo da cocaína. Também isso pode acontecer, tá? Então, o crack é uma situação. Bom, o tratamento na questão em si, só ainda num ponto, o uso do crack e da cocaína por mães gestantes é muito perigoso para o feto, tá? É muito perigoso, oferece muito risco para o feto. Então, é a grande questão, tá? E o crack também pode trazer transtornos de personalidade, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, quadros psicóticos de delírios, alucinações e inúmeras comorbidades. E pela vida insalubre que ele vive, realmente gera muitas doenças, né? E tal. O tratamento dependente de crack é muito difícil, porque o crack leva o usuário a viver sem limite. Não porque ele quer, mas é uma característica da doença. O limite do usuário de crack é o esgotamento físico, chegando até a morte, quando ele chega a essa morte. O dependente de crack, ele é mais resistente ao tratamento, né? Qualquer tipo de abordagem é recebida assim, com muita aversão, com muita luta. Por ser uma droga de alto poder de dependência, a internação é o tratamento mais indicado. Então, internação, medicação, ansiolíticos, anticonvulsionantes. Então, aí vai utilizar diazepam, clonazepam, fluoxetina, carbamazepina, né? São medicações que vão dar uma estabilidade. Algumas pessoas pregam isso aí, foi assim há governos atrás estabelecida a redução de danos. Eu particularmente sou contra a redução de danos. Eu sou a favor de tratar o dependente, de tratar a doença, não substituir uma droga pela outra. Então vai chegar lá dependente de crack, aí vai usar maconha para poder amenizar. Não é por aí. Nós temos fármacos que podem ser utilizados para tratar o dependente, então vamos tratar de forma responsável, né? Não adianta querer inventar a coisa não, tá? Então, na nossa aula hoje, né, aula 1 do módulo 1, nós vimos aí a classificação das drogas, que podem ser depressores, estimulantes, perturbadores. Também vimos a sua classificação quanto a ser sintética, natural, lícita, ilícita. E estudamos aí as drogas depressoras e as drogas estimulantes, tá? Não deixe de estudar o material, os livros que estão disponíveis, assistir essa aula, de repente, quem sabe mais de uma vez, procurar materiais na internet, em outras formas de aprender. Tem muito material no YouTube, no Google, né? Quanto mais você estudar, quanto mais você aprender, melhor, tá? E até a próxima aula.